Muito bem, pessoal! Foi divulgado o edital de concurso público para a Guarda Civil do município de Indaiatuba. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais informações sobre esse concurso, com dicas para vocês se prepararem para essa prova. E também ao longo desta apresentação eu vou mostrar para vocês também como vai funcionar o curso preparatório completo por videoaulas que nós temos no PGF Concursos para lhe ajudar a conquistar uma das vagas aqui no concurso de Indaiatuba. Além desse edital para a Guarda Civil, há poucos dias também foi publicado um edital de concurso com vários outros cargos na Prefeitura. E quem tem interesse em outros cargos, também no site pgfconcursos.com tem uma notícia sobre o outro edital, também com vídeo com análise. Bom, sobre o edital para a Guarda Civil de Indaiatuba, a banca organizadora deste concurso é a Consulplan, que é a mesma banca do outro concurso da Prefeitura. Bom, quais são as oportunidades oferecidas? É o cargo de Guarda Civil e eles dividem as vagas por sexo. São 2 vagas para candidatas do sexo feminino e 10 vagas para candidatos do sexo masculino. Além dessas vagas imediatas, o concurso também prevê cadastro reserva, que significa que além desses 12 melhores classificados, ao longo da validade deste concurso, mais candidatos aprovados podem ser convocados. Bom, remuneração do cargo. Quando a gente olha, primeiro parece pouco, mas fiquem tranquilos que eu já vou explicar para vocês que a remuneração desse cargo é muito boa. Olha só, o vencimento básico é de 2.740, mas tem mais 1.200 de cartão alimentação e mais 100% de periculosidade, além de outros benefícios. Como assim 100% de periculosidade, professor? Significa que além do 2.740, que é o valor básico, vocês ganham mais 2.740 de periculosidade. Então, só o vencimento mais a periculosidade já vai passar de R$5.000. Com o cartão alimentação, passa de R$6.000 o valor inicial do cargo. Então, a remuneração é boa. E nós temos, então, essas informações aqui já no edital, o que nos dá segurança, claro, que vocês vão assumir esse cargo e vão receber essa remuneração. O item 1.3 do edital explica os benefícios que são pagos. Tem o cartão alimentação, que é um valor de R$ 1.200. Assistência à saúde é facultativo. Seguro por morte acidental, acidente de trabalho, espero que vocês não precisem, é claro. 50% de desconto na passagem do transporte público no município. A periculosidade, que eu já mencionei, que é 100%. E ainda, pessoal, tem uma licença prêmio de assiduidade. A cada 5 anos que vocês completam no município, vocês ganham 45 dias de licença. Bom, então são muitas vantagens, é uma boa remuneração nesse cargo. Etapas deste concurso que vocês vão realizar. A primeira etapa, e eu considero a mais importante porque é ela que vai te classificar para as demais etapas, é a prova objetiva. Uma prova eliminatória e classificatória. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é essa prova. Para os melhores classificados nessa primeira etapa, a segunda etapa é o teste de aptidão física. Eu também vou mostrar aqui rapidamente para vocês no edital quais são esses exercícios do teste de aptidão física. Aí depois tem as fases finais, que são as fases eliminatórias de avaliação médica, psicológica, o exame toxicológico. Nesse exame eles vão aferir se o candidato usou droga nos últimos meses, investigação social e, por fim, o curso de formação, que é o treinamento que vocês vão ter no final para assumir o cargo. Muito bem, quando vocês forem aprovados aqui no concurso, vocês vão ingressar na classe de aspirante e vão passar por um curso realizado pela prefeitura com no mínimo 120 dias. E aí, terminado este curso, vocês já vão ingressar
na classe seguinte da carreira. Durante o curso de formação, vocês recebem 100% do vencimento do cargo a título de adicional de periculosidade. Então, no curso, vocês já começam a receber. Bom, vamos ao que interessa, vamos ver aqui mais algumas informações sobre esse cargo. O item 2 do edital apresenta os requisitos básicos exigidos para poder fazer este concurso. E aí são requisitos bem básicos de concursos públicos mesmos. Ser brasileiro, estar no gozo dos seus direitos políticos, ter idade mínima de 18 e no máximo 35 anos de idade até o último dia de inscrições previsto neste edital. Então, quem até o último dia para as inscrições agora deste concurso tiver ainda 35 anos, pode fazer o concurso. Quem já completou 36 anos de idade não pode mais fazer. A idade para ingressar aqui é de, no mínimo, 18 e no máximo 35 anos no término da inscrição. Professor, eu tenho 35 anos e eu só vou fazer 36 depois das inscrições. Posso fazer o concurso? Pode, tranquilo. Tá, e se eu for chamado daqui a 2 anos? Não tem problema. O importante é ter no máximo 35 anos agora até o último dia de inscrições previsto aqui no edital. Altura mínima, 1,55 para mulheres e 1,60 para homens. Claro que essa altura é medida com os pés descalços e descobertos, né? Então tem que ter essa altura mínima também. Mulheres, 1,55, homens, 1,60. Não pode possuir antecedentes criminais, vocês vão apresentar lá o atestado atualizado. Não pode ter respondido ou estar respondendo processo administrativo ou judicial, cujo motivo da acusação incompatibiliza com a função de guarda. E tem que apresentar, quando solicitado, o exame toxicológico, que é um exame que vai detectar que o candidato não utilizou droga nos últimos tempos. Por fim, vai ter que ser aprovado no curso de formação. É permitido que tenham tatuagem, exceto em alguns casos. Aí tem aqui alguns casos que eles não permitem tatuagens. Fiquem tranquilos, né? Porque a maioria das tatuagens não são desse tipo. Quem tiver uma tatuagem desse tipo, é melhor providenciar a retirada ou fazer outra por cima, enfim, porque não vai ser aceito para assumir o cargo quem tiver ali uma tatuagem que faça alusão à ideologia terrorista ou extremista, discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem, ideia ou ato libidinoso ou ofensivo aos direitos humanos. Bom, então é isso que nós temos aqui de mais importante quanto aos requisitos. Eu imagino que o que vocês mais queriam saber do requisito do cargo era a idade, né, que é de no mínimo 18 e no máximo 35 anos, a altura, que é de no mínimo 1,55 para mulheres e 1,60 para homens, né? E também, claro, o requisito de escolaridade. Vocês têm que ter ensino médio completo e tem que ter a CNH, a carteira de motorista, categorias A, B, sem restrição para atividade remunerada. Professor, eu tenho só a categoria A ou só a categoria B, eu posso fazer o concurso? Pode, mas tem que providenciar a adição de categoria. E eu recomendo que quem tem apenas a A ou apenas a B, já procure um CFC e já faça a sua matrícula e já vá se preparando para obter também a carteira A ou B, conforme o caso, porque tem que ter as duas, A, B, que vai habilitar vocês a dirigir carros e motos. Bom, então esses são os requisitos aqui para que vocês possam concorrer neste concurso. Período de inscrições do concurso. As inscrições iniciam no dia 4 de agosto e vão até o dia 18 de setembro, pelo site da banca, que é o site consulplan.net. Valor da taxa de inscrição que vocês vão pagar para participar do concurso, R$ 47,00. Esse é o valor aqui da taxa de inscrição. Quanto à idade, a gente viu, então, que pode fazer o concurso quem tiver 35 anos até o dia 18 de setembro. Quem no dia 18 de setembro, ou antes, ainda tiver
35 anos pode fazer. Quem completa 36 até o dia 18 de setembro, antes do dia 18, não poderá fazer o concurso. Porque para fazer o concurso tem que ter no máximo 35 anos no dia 18 de setembro de 2025. Muito bem, esses então os requisitos básicos e o período de inscrição. Aí o edital mostra como vocês fazem a inscrição pela internet. Imagino que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer essa inscrição. Seguindo aqui, pessoal, vamos ver os assuntos mais importantes para a nossa prova. Vamos passando aqui para o que interessa. Tem procedimentos especiais de inscrição e tudo mais. Depois, pessoal, aqui então, provas. A gente tem o quadro de provas aqui no campo 5 do edital. Quanto às provas, pessoal, a prova que vocês vão realizar vai ter 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de conhecimentos de direito, 5 questões da legislação municipal e 10 questões da legislação de trânsito. Então, são 40 questões no total, cada questão vale 1 ponto. Então, vocês devem estudar para esse concurso essas disciplinas. Uma boa notícia para quem não gosta de matemática nem informática, não tem esses conteúdos. O conteúdo é só língua portuguesa, direito e legislação. Então, é um conteúdo bom de estudar e quem estiver interessado aqui em se tornar guarda civil de Indaiatuba, tem um bom tempo até a prova, dá para fazer uma boa preparação para aprender bem esses conteúdos. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os conteúdos de cada disciplina. As provas são de múltipla escolha, cada questão vai ter 4 alternativas, A, B, C ou D, e vocês vão marcar, claro, a correta. Para passar no concurso, para ser considerado aprovado, tem que fazer no mínimo 50%, ou seja, tem que acertar no mínimo 20 das 40 questões. Ah, professor, então se eu fizer 20 questões eu já estou dentro? Não, não. Isso é o mínimo para não ser eliminado. Para ficar bem classificado, a gente vai estudar para vocês pontuarem mais de 30. Vamos chegar o mais próximo possível das 40 questões. Vamos estudar para vocês gabaritarem as 40, mas se alguma coisa der errado, 30 e tantas questões é um bom desempenho nessa prova. Não busquem fazer apenas metade, porque não vai ser suficiente depois para ser nomeado, né? Para ficar ali nas primeiras classificações é importante pontuar bem mais. Esse é o mínimo só para não ser eliminado. Bom, quando que vão ser essas provas? Sei que vocês estão ansiosos para saber. Dia 2 de novembro. Pessoal, é uma boa data, é um bom prazo para a gente estudar até a prova. Tem concursos que às vezes são divulgados e a prova é dentro de 2, 3 meses. E aí, quando a prova é dentro de 2 meses, fica muito pouco tempo para o candidato estudar. Aqui, pessoal, para quem começar a estudar agora no mês de agosto, a gente tem o mês de agosto, o mês de setembro e o mês de outubro. A gente tem 3 meses inteiros para estudar para esse concurso. E em 3 meses dá para fazer uma boa preparação, dá para estudar com calma os conteúdos, para chegar na prova sabendo tudo com condições de gabaritar. Inclusive eu vou dar uma dica para vocês de conteúdos que vocês devem utilizar no começo dos estudos para ajudar vocês até a entender o restante das disciplinas. Então essa é a data prevista de prova, 2 de novembro deste ano. A prova vai ter uma duração de 3 horas, o que é bem tranquilo, pessoal, porque são 40 questões objetivas. Não tem prova de redação, então vocês apenas vão marcar ali nas 40 questões qual é a resposta e passar para o espelho. 3 horas é um tempo bem tranquilo de realizar essas questões. Bom, passadas essas informações sobre a prova do concurso, vamos aqui rapidamente ver quem vai ser aprovado para o teste de aptidão física. Para ser aprovado para o teste de aptidão física, tem que ficar dentro dessas classificações. Quem concorre pela ampla concorrência, mulheres têm que ficar entre as 120 melhores classificadas e homens entre os 340 melhores. O concurso oferece cotas para candidatos negros e candidatos com deficiência.
Nas cotas, as mulheres cotistas têm que ficar entre as 10 melhores classificadas em cada cota e homens entre os 35 melhores em cada cota. Pessoal, esses são os que vão para a prova de aptidão física. Quem não ficar nessa classificação já está fora do concurso. Então não adianta só fazer metade da prova, como eu falei para vocês. Vocês têm que pontuar mais para ficar numa boa classificação, para ir para a prova física e depois ficar bem classificado também para ser nomeado. Bom, como que é esse teste de aptidão física? Vocês vão ter que fazer o abdominal remador, corrida de curta distância, é um tiro de 50 metros, flexão de cotovelos para os homens e isometria na barra fixa para mulheres, e uma corrida de 2 km e 200 metros para homens e 2 km para mulheres. Tem um anexo no fim desse edital que mostra mais detalhadamente quais são os tempos e regras de cada um desses exercícios. Vocês podem conferir lá também. Bom, então é isso que nós temos quanto à prova de aptidão física. Uma dica importante que eu sempre dou nesse tipo de concurso. Quem vai começar agora a estudar para esse concurso e não tem um hábito de praticar atividades físicas, é bom já começar. É bom começar a buscar uma academia ou por conta própria fazer algumas corridas. Pode começar com caminhadas e ir ao tempo mudando para corridas. Porque isso vai ajudar vocês a já criar um condicionamento físico. Porque depois que vocês fizerem a prova objetiva, vai ter toda a classificação do concurso e depois tem a convocação para essa prova física. E quando chegar essa convocação, é interessante que vocês já estejam acostumados a fazer atividade física para conseguirem tranquilamente fazerem aqueles exercícios. Então essa é uma dica para quem vai se preparar. Seguindo aqui, pessoal, vamos então ao que interessa. Vamos ver os anexos que apresentam os conteúdos que serão cobrados nessa prova. Primeiro, para a prova de língua portuguesa, o conteúdo envolve quase todos os assuntos principais de língua portuguesa que costumam ser cobrados em provas de concurso. Vocês têm que estudar aqui interpretação de textos. Geralmente a prova começa com um texto, e aí tem algumas perguntas para ver se vocês entendem o que o texto diz, né? Então, interpretação de textos, tipos textuais, conhecer os tipos de textos que existem, gêneros discursivos, coesão e coerência textual, uso de pronomes, semântica, figuras de linguagem, estrutura e formação de palavras, flexão nominal e verbal, emprego de tempos e modos verbais, classes de palavras, regência nominal e verbal, concordância nominal e verbal, estruturação de períodos, coordenação, subordinação e correlação, pontuação, regras de pontuação, variação linguística e ortografia vigente. Como que funciona o nosso curso preparatório? No nosso curso preparatório, vocês terão videoaulas sobre todos esses assuntos. O professor Daniel, que é o professor de língua portuguesa aqui do nosso curso, explica para vocês nas aulas esses assuntos, sempre dizendo como que eles são cobrados em provas de concurso. E depois, no final das aulas teóricas, tem também algumas provas que o Daniel selecionou para mostrar para vocês como que a banca Consulplan cobrou esse conteúdo em outros concursos que ela aplicou. Então vocês vão ter todo o conteúdo para estudar e provas da banca para conhecerem o estilo da banca e praticarem. Para quem está começando do zero o estudo, é interessante começar vendo as aulas teóricas e depois praticar com as questões. Quem já tem um bom conhecimento em língua portuguesa e já vem estudando esse conteúdo, pode fazer o contrário. Pode começar estudando com as questões de prova e nas questões se identificar que precisa reforçar algum dos assuntos, pode ir nas aulas sobre o assunto. No nosso curso, as aulas são organizadas por assunto. Então, quem não precisar, não precisa assistir todas as aulas. Pode ir direto nos assuntos que entender mais necessários. E essa já é uma dica também para vocês otimizarem o tempo de estudo. Bom, língua portuguesa é um conteúdo que vocês têm que estudar, porque são 15 questões. Então, é um dos conteúdos que inicialmente vocês devem pegar para estudar. Agora vem o conteúdo de conhecimentos de direito. Serão 10 questões sobre 5 assuntos aqui. A gente tem aqui dentro direito administrativo,
direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direitos humanos e cidadania. Como são 10 questões, é provável que sejam 2 de cada assunto. Bem provável. 2 de administrativo, 2 de constitucional, 2 de penal, 2 de processo penal e 2 de direitos humanos. Claro que a banca tem liberdade para mudar um pouco isso, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Então aqui, vocês têm que estudar todos os conteúdos, não tem como fugir de nenhum, porque todos são importantes para a prova. Mas a gente tem uma dica de como vocês podem aprender melhor o direito. E seguindo essa dica, vocês vão ter mais facilidade de entender esses conteúdos. A minha dica é que vocês comecem o estudo pelo direito constitucional. Porque a Constituição, ela é a base de todo o direito. Então, ali estão regras, inclusive, por exemplo, quando a gente estudar o artigo 5º, a gente vai estar falando sobre direito penal. Aí depois, quando vocês forem para as aulas de direito penal, vocês já vão conhecer aquele básico do direito penal que vem da Constituição. Por isso, a minha sugestão é que vocês comecem os estudos de direito pelo direito constitucional. E isso serve para todos os conteúdos de direito, inclusive que eu vou mostrar ainda de legislação municipal e legislação de trânsito, que como eu vou explicar para vocês, eu recomendo que vocês também deixem para o final. Bom, sugestão então é essa, comecem com o direito constitucional, porque aqui vocês vão pegar uma base e vão entender o direito. É bastante conteúdo, pessoal, não é pouca coisa. A gente tem aqui do artigo 1º até o artigo 144 da Constituição. Eles vão colocando os assuntos, mas eles podiam simplesmente ter colocado artigo 1º a 144. É metade da Constituição. Um pouquinho mais da metade. Então é bastante coisa. Mas no nosso curso, nós vamos estudar isso de uma forma direcionada para concurso. E vocês podem, inclusive, conferir as aulas demonstrativas do curso, que as minhas aulas são bem diretas, sem enrolação. Eu não fico falando coisas que não interessam para vocês. Eu explico nas aulas o que vocês precisam saber para responder as questões. E no final de cada assunto que a gente estuda no curso, tem questões para vocês praticarem. Além de vocês terem também toda essa legislação trabalhada, organizada para vocês. Então, adquirindo o nosso curso, vocês não precisarão buscar nenhum material por conta própria. No curso, vocês vão ter tudo que vocês precisam para estudar. Vão ter as videoaulas e os materiais em PDF para vocês fazerem as leituras. Vocês vão ter esse material que vocês vão usar para acompanhar a aula e depois da videoaula fazer leituras de revisão. Sempre com questões para vocês praticarem no fim dos assuntos, para que vocês possam testar os conhecimentos. Então, a minha sugestão aqui no direito é começar por direito constitucional. Começou pelo constitucional, entendeu o constitucional, tu já está pronto para ir para os outros ramos. E aí eu recomendo ir para o direito administrativo, porque ele é muito cobrado em concursos e ele tem muito a ver com a atuação do guarda municipal. Nas aulas do direito administrativo, eu vou explicar para vocês como funciona a administração pública e a gente vai falar um pouco, inclusive, sobre o poder de polícia administrativa, que é esse poder de fiscalização que a prefeitura faz, e ali a gente vai conhecer uma série de limites para a atuação, um assunto bem importante para a prova de vocês. Quando vocês já estiverem dominando o constitucional e o administrativo, aí vocês podem escolher. Pode pegar os direitos humanos para estudar ou o direito penal, qualquer um dos dois, como preferir. Por último, peguem o processo penal. O processo penal, ele vai trazer as regras de como se aplica, de como funciona o processo para o julgamento de crimes. E o processo penal, ele é um pouquinho mais difícil de entender do que o direito penal. Por isso, é importantíssimo que vocês comecem com o direito penal e depois passem ao direito processual penal. Isso vai ajudar muito vocês. Principalmente, né, se vocês seguirem essa ordem, constitucional, depois penal, depois processo penal. Isso vai ajudar bastante vocês a entender esses conteúdos. No direito penal, vocês terão aulas com a professora Bruna, e aqui, pessoal, no direito penal, ela vai explicar para vocês os principais artigos do Código Penal que estão aqui no edital.
A parte inicial do Código Penal, que fala sobre a lei penal no tempo e no espaço, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Então, vocês vão começar entendendo o que é o direito penal, e as aulas da professora são bem didáticas, justamente para vocês conseguirem compreender essa matéria. Também a professora vai trazer questões para vocês praticarem. Aí depois que vocês aprenderem essa parte inicial aqui do Código Penal, nós vamos também adicionar as aulas sobre os crimes em espécie. Crimes contra a pessoa, como homicídio, crimes contra o patrimônio, como os crimes de roubo e furto, crimes contra a dignidade sexual, contra a incolumidade pública, contra a fé pública e, por fim, crimes contra a administração pública. Ali a gente vai estudar o peculato, a corrupção passiva. Aí essa parte final aqui, os crimes contra a administração pública, as aulas serão comigo, porque é um assunto também bem relacionado ao direito administrativo. Também vamos estudar aqui a Lei Maria da Penha e a Lei de Combate ao Tráfico de Drogas, né? A Lei Antidrogas, a Lei 11.343. O direito processual penal, o edital ele traz alguns assuntos que estão dentro do Código de Processo Penal. E no nosso curso, o professor Matheus vai trabalhar esse conteúdo com vocês, explicando justamente como que esse conteúdo é cobrado em prova e também trazendo algumas questões para vocês praticarem. Por fim, vem o conteúdo de Direitos Humanos e Cidadania, que repete um pouco de constitucional. Por isso é muito importante, antes de estudar os direitos humanos, vocês já terem estudado a Constituição. Aqui nos direitos humanos, pessoal, tem os artigos 5º a 16, que a gente já vai estudar lá na Constituição. A Lei 13.869, que é a Lei do Abuso de Autoridade. A Lei 4.717, que é a Lei sobre Ação Popular. A Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E as leis 5.553 e 12.037, que tratam da apresentação e uso de identificação pessoal. Por fim, alguns poucos artigos do ECA, os artigos 98 a 102 e 103 a 111 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali a gente vai conhecer os atos infracionais e como funciona. Então, para as 10 questões dos conhecimentos de direito, esse é o conteúdo. Aí tem 5 questões ainda de legislação municipal. A legislação municipal são 4 leis aqui do município de Indaiatuba. Eu recomendo que vocês peguem a legislação municipal para estudar, depois de terem estudado direito constitucional e direito administrativo. Por quê? Porque depois que vocês já tiverem estudado o constitucional e o administrativo, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem a lei orgânica. Porque muita coisa que eu vou mostrar para vocês na lei orgânica, a gente já vai ter visto lá no constitucional e no administrativo. E aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem e memorizarem os pontos mais importantes para a prova. Além da lei orgânica, a gente vai estudar a Lei Complementar 45 de 2018, que é o regime jurídico dos servidores do município, também conhecido como Estatuto dos Servidores. É a lei onde estão os direitos que vocês que vão passar neste concurso terão como servidores do município de Indaiatuba. Vai ser uma aula bem interessante, porque vocês vão estar estudando os direitos de vocês. E também aqui nessa disciplina, eu elaboro questões simuladas para vocês praticarem no fim de cada lei estudada, para que vocês entendam bem o conteúdo e já treinem para a prova. Temos ainda aqui na legislação municipal a Lei 3.406 de 97, que é o Estatuto da Guarda Civil, e a Lei Complementar 64 de 2019, que trata da carreira da Guarda Civil aqui de Indaiatuba. Eu já gravei as aulas sobre a lei orgânica e sobre os demais conteúdos eu ainda vou gravar as aulas, mas tudo dentro de um tempo bem razoável para que vocês consigam estudar esse conteúdo para a prova. Por fim, pessoal, tem um conteúdo importante nesse edital que é a legislação de trânsito. A legislação de trânsito é o Código de Trânsito e a Resolução 985, que trata do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Bom, aqui são duas normas sobre trânsito
E para entender a segunda é essencial estudar a primeira. Então aqui vocês devem começar estudando o Código de Trânsito e depois passem para a resolução. As aulas de trânsito vocês podem deixar também para o final, porque é um conteúdo também que vai ficar mais fácil de vocês entenderem se vocês já conhecerem constitucional e administrativo. Na legislação de trânsito, as aulas são com o professor Guilherme, que é major da Polícia Militar, trabalha com trânsito no seu dia a dia e vai trazer para vocês esses dois assuntos também direcionado para a prova de concurso, sempre trazendo questões para vocês praticarem ao longo das aulas. Então esse é o conteúdo que vocês têm que estudar. Dentro desses 3 meses que nós temos até a prova, dá para estudar bem esses conteúdos e chegar na prova entendendo bem eles. Claro que não dá tempo de vocês assistirem cada uma das aulas se vocês forem ver poucas aulas por dia. Vocês devem, ao organizar o estudo de vocês, fazer um planejamento daquilo que é mais importante e cuidar para não perder muito tempo em uma disciplina. Vocês têm que cuidar para deixar tempo para estudar todos os conteúdos até a prova. Bom, então é isso que nós temos. O anexo 2 traz as atribuições do cargo. O anexo 3 fala como se solicita isenção da taxa de inscrição. E ainda importante para vocês aqui é o anexo 5, que apresenta as regras do teste de aptidão física. Aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, não vou explicar nesse vídeo, porque o nosso objetivo aqui nesse vídeo é que vocês comecem a preparação para a prova objetiva. Depois que vocês já tiverem organizado o estudo para a prova objetiva, vocês podem pegar o edital e começar a dar uma olhada em como será a prova física. E como eu falei para vocês, vocês já podem procurar uma academia ou por conta própria começar já a fazer algumas atividades físicas para já treinarem para essa prova, para quando chegar o momento estarem bem preparados, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise deste excelente edital de concurso para a Guarda Civil de Indaiatuba. O curso preparatório já está disponível no site pgfconcursos.com. Basta acessar o nosso site pgfconcursos.com, fazer o cadastro e adquirir o curso. Adquirindo o curso, assim que o pagamento é confirmado pelo sistema, o acesso é liberado para vocês. E com a senha que vocês vão criar ao fazer o cadastro no site, vocês vão ter acesso às videoaulas, materiais em PDF do nosso curso. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui na Guarda Civil do município de Indaiatuba.